Minha esposa me traiu no nosso aniversário de 10 anos. Minha esposa, 35 anos, e eu, 35 anos, nos casamos há 10 anos, ontem. Ela tem trabalhado em um grande projeto nos últimos meses. Nas últimas 4 semanas, ela tem trabalhado horas extras, ficando até tarde e indo cedo para terminar até o prazo. Isso é crucial para a sua carreira. Eu trabalho na construção civil. Com as chuvas que tivemos, temos horários malucos para tentar recuperar o tempo perdido. Então, trabalho 12 horas nos dias em que o tempo está bom, às vezes um pouco mais. Se estiver chovendo quando eu acordo, não vou trabalhar. Alguns dias somos mandados para casa quando começa a chover, pois é perigoso. Normalmente, passo 1 ou 2 horas na academia. Na quinta-feira, começamos às 6 horas da manhã e, no meio da manhã, começa a chover forte. Voltamos para casa. Fui à academia como de costume. Abreviei o treino e fui ao centro da cidade ver minha esposa, Megan, para entregar flores e fazer planos para o jantar, se possível. Não nos vimos muito esta semana. Fui para a cama por volta das 21 horas, ela ainda não estava em casa, ela havia me ligado antes dizendo que estava trabalhando até tarde. Nada em comum para o último mês. Parei e comprei algumas flores e entrei no prédio dela por volta das 12h30. Nicole estava na recepção. Eu disse a ela que cheguei mais tarde do que o planejado e pedi para ela colocar as flores na mesa de Megan. Ela disse, acho que eles ainda não foram almoçar, por que você mesmo não deixa as flores? Ela chamou o elevador para eu entrar nos escritórios. O lugar estava vazio. Fui até o escritório dela, a porta estava fechada. Eu sempre entro, a menos que a recepcionista me diga que ela está em uma reunião. Entrei e vi um cara atrás dela acariciando o pescoço dela, e ela estava alcançando a cabeça dele. Ela estava rindo, como só ela sabe. Dizendo, precisamos terminar isso. Fiquei devastado. Deixei as flores cair, disse feliz aniversário e saí. Não ouvi o que ela disse, apenas passei por Nicole, me despedi e saí. Cheguei aos elevadores e saí do prédio, então meu telefone começou a tocar. Chorei o caminho todo de volta para casa. Fui para a garagem, peguei meu equipamento de acampamento nas prateleiras e saí. Dirigi cerca de 2 horas até um parque estadual. Eu não tinha ideia do que fazer. Só precisava sair. Caminhei por uma trilha que já tínhamos percorrido antes, cerca de 3 horas de caminhada. Eu não bebo muito, então não tinha bebida, apenas fiquei lá pensando. Olhando para trás, estou feliz por estar com pressa, normalmente levo uma arma calibre .45 comigo para acampar, porque temos ursos negros, que geralmente se assustam, mas ficam agressivos se estiverem com fome ou se tiverem filhotes por perto. Do jeito que eu estava me sentindo, eu poderia ter usado a arma naquela noite. Meu telefone estava explodindo de ligações de Megan, então eu o desliguei. Saí do parque para ter sinal, liguei o telefone e vi que meu bom amigo tinha ligado. Eu o liguei de volta. Ele disse que Megan havia ligado para ele para saber como eu estava, para garantir que eu não tivesse feito algo estúpido. Conversamos um pouco e eu disse a ele que precisava pensar nisso, que nos encontraríamos na sexta-feira. Enquanto eu pensava nisso, repassei nosso casamento desde o início para ver o que eu perdi. Nossas origens são completamente opostas. Meu avô me criou com minha mãe. Ele me ensinou sobre a vida. Ele tinha um ditado para tudo. Ele me disse que o casamento seria o trabalho mais difícil que eu já tive, que eu teria que trabalhar nele todos os dias. Meu Deus, como sinto falta dele. Não tínhamos muito, ouvi minha mãe e meu avô discutindo muitas vezes sobre as contas. Eles trabalharam duro, e meu irmão e eu não sentimos falta de nada que soubéssemos. Megan nasceu em uma família abastada. Não extremamente rica, mas muito confortável. Ela frequentou uma ótima faculdade, sempre teve roupas de alta qualidade, carro novo, etc. E ela é incrivelmente bonita, 11/10 de beleza. Eu costumava brincar com ela que, se ela tossisse, era o talher de prata que estava enterrado na garganta dela. Nos conhecemos, nos demos bem e começamos a namorar. Eu fiquei perplexo com o fato de uma mulher como ela querer estar comigo. Namoramos por um bom tempo antes de ela me contar sobre seus pais e estilo de vida. Nossos amigos nos chamavam de o casal modelo, porque achavam que éramos tão bonitos que deveríamos ser modelos. As famílias não foram tão gentis, com medo de que as diferenças econômicas fossem entrar em jogo.
O pai dela e eu começamos a nos dar bem, mas minha mãe precisou de um pouco de convencimento. Ela se formou, conseguiu seu primeiro emprego, planejamos nos casar. Acordamos entre nós que nos exporíamos às vidas que levamos. Levei-a para fazer rafting em Águas Brancas, ela me levou para a sinfonia, fizemos tirolesa, fomos a uma abertura de arte, etc. Concordamos que tínhamos que experimentar os interesses do outro. Ela estava realmente entusiasmada com as atividades físicas que fazíamos. Eu até gosto da sinfonia e coisas do tipo. Agora eu tenho 2 smokings. Olhando para trás, não vejo nenhuma bandeira vermelha. Seus 2 primeiros empregos ela largou porque os homens sempre tentavam se aproveitar dela. Ela era exibida na frente das câmeras para sessões de fotos. Convidada para conferências quando outros novatos não eram. Em um jantar durante uma conferência, um sócio tentou fazê-la beber demais e depois tentou entrar à força no quarto dela naquela noite. Ela largou o emprego, e a mesma coisa aconteceu no próximo emprego, então ela largou de novo. Neste terceiro emprego, há mulheres como parceiras e nada disso acontece em seu local de trabalho. Ela parece muito feliz. Nós parecíamos muito felizes. Agora, na sexta-feira, estou em casa. Liguei para ela. Perguntei onde ela estava, e ela disse que estava de volta ao trabalho. Eu, em um tom de sarcasmo, disse que o casamento estava em segundo lugar em relação ao seu trabalho. Ela respondeu que, como eu não queria conversar, o que ela deveria fazer? Justo o suficiente. Ela estará em casa em 1 hora. Então eu espero. Quero salvar nosso casamento. Se eu não estiver suprindo as necessidades dela, quero consertar isso. Quero perguntar o porquê, é claro, mas não posso aceitar uma resposta não sei. Atualização: minha esposa e eu tivemos uma longa conversa na sexta-feira, que se estendeu até tarde da noite. Comecei pedindo que ela fosse honesta em todas as respostas e fosse completa. Não me conte meias verdades que precisam ser perguntadas de várias maneiras diferentes para obter uma resposta completa. Ela concordou. Comecei com o porquê. Resposta: não sei. Um pouco do que eu esperava. Ficamos nesse impasse por um tempo. Finalmente eu disse: quantas vezes você teve relações sexuais? Ela começou a evitar, mas quando suspirei e balancei a cabeça, ela disse 6 ou 7 vezes. Isso deu início a uma conversa mais profunda. Mantive a calma. Por quanto tempo? Nas últimas 3 semanas. Voltamos ao porquê, e ela não conseguia dar uma resposta. Você ainda me ama? Sim. Está dizendo isso porque desistimos de tentar salvar o casamento? Não, com alguma convicção. Você me acha atraente? Sim. Por quê? Ainda não consegue responder. Eu não estou te dando algo que você procura? Aqui, ela hesitou, mas rapidamente se recuperou. Eu sabia que estava chegando a algo. Ainda assim, não consegui obter uma resposta clara. Finalmente, por volta da meia-noite, estávamos cansados, eu estava cansado, ela estava cansada. Eu disse: Megan, você é uma mulher inteligente, não posso acreditar que você não consegue articular o motivo pelo qual estou fazendo essas perguntas. Ela começou a chorar, dizendo que está tentando responder às minhas perguntas. Eu disse: ok, chega por hoje, é hora de dormir. Ela começou a andar em direção à porta, e eu perguntei para onde ela estava indo. Para a casa dos meus pais, ela respondeu. Eu disse a ela: esta é a nossa casa, não estou pedindo para você sair. Ela parou de chorar nesse ponto. Eu disse: não estamos divorciados ou separados. Isso pode acontecer, mas, por enquanto, precisamos estar juntos até resolvermos isso. Fiquei acordado quase a noite inteira. Estava lendo alguns dos comentários e mensagens diretas. Tive ótimos comentários e troca de mensagens com algumas pessoas. Uma delas me disse que as mulheres geralmente se casam com alguém de um status social mais alto, e que éramos incomuns, talvez com segundas intenções. Outra sugeriu que talvez eu estivesse certo de que não estava satisfazendo algo para ela. Mas alguém me disse que havia um post há alguns dias descrevendo essa situação, mas do ponto de vista da mulher, perguntando o que ela deveria fazer. Ele não conseguiu encontrar nos subfóruns que ele verificou, R Surviving Infidelity e R Infidelity. Então, acessei o Reddit, entrei na conta da Mega e olhei seu histórico. Bingo! Ela era a pessoa que postou. Portanto, hoje de manhã, bem cedo, começamos de novo.
Começo com um porquê, e recebo a mesma resposta. Nós continuamos nesse vai e vem, e ela está começando a ficar irritada. Então eu pergunto se esse cara a desafiou intelectualmente. A expressão no rosto dela foi impagável. Você leu meu post. Para o público em geral, ela descreveu como começou a sentir atração. Quando deram o primeiro beijo, tiveram uma sessão de amassos em um hotel e ela saiu. Na manhã seguinte, depois que eu saí para o trabalho, ela correu para o hotel para encerrar isso, e então eles tiveram relações sexuais. Isso continuou pelo menos até ela fazer a postagem. Tenho certeza de que 1 ou 2 dias depois eu os descobri. Ela também estava considerando a ideia de sair, e depois disse que as coisas estavam indo rápido demais e que precisava se afastar desse cara. Então, eu apresento isso a ela, que ela pensa que eu sou um caipira ignorante. Não, ela estava atraída por ele porque o projeto em que estão envolvidos foi ideia dele. Ela sente que está sendo ultrapassada e precisa melhorar. A estimulação intelectual que ela obteve levou à atração e ao resto. Agora ela diz que não sabe. Eu a conheço, ela estava sendo sincera. Agora as comportas se abriram e tivemos um ótimo diálogo sobre o assunto. No meio da tarde, ela queria fazer uma pausa e foi para a casa dos pais. Então, estou escrevendo esta atualização, e alguém bate à porta. Ok, tenho que dizer que estou realmente cansado agora. Lá está a mãe de Megan. Eu digo a ela que Megan está a caminho da casa dos pais. Ela sabe que quer falar comigo. Ela nunca esteve em nossa casa sozinha. Eu nunca me lembro de ela ter conversado comigo em particular. Ela diz que não está aqui para me influenciar de forma alguma, aceitaria qualquer decisão que eu tomasse. Mas ela quer me contar sua história. Ela já foi casada antes de Megan com o pai dela, eu sabia disso. O homem com quem ela se casou foi o amor de sua vida. Eles não tinham muito. Ela conheceu o agora marido e começaram a se interessar um pelo outro. Antes de trair, ela disse ao primeiro marido que eles haviam acabado e se divorciaram. Ela se casou com um novo cara, ele tinha algum dinheiro, mas era um executivo em ascensão. Alguns anos passam, não está feliz, cometeu um erro. O ex-marido seguiu em frente e se casou novamente. Ela fica grávida. Tem Megan e entra em depressão, foi realmente institucionalizada. 2 anos depois, fica grávida do irmão, repete o ciclo, alguns anos depois, nasce a irmã, repete. Não teve mais filhos, fez uma laqueadura. Até hoje, ela sabe onde ele mora, os nomes de seus filhos, etc. Ela nunca superou deixar o amor de sua vida. Ela vê como eu sou com Megan. Ela vê que Megan é meu amor. Ela viu quando Megan saiu de seu primeiro emprego, como eu a cuidei. Ela se levantou e saiu sem dizer mais nada. Isso está ficando muito longo, eu sei. Por favor, moderadores, continuem comigo. Algumas coisas para esclarecer. Muito se falou sobre os 2 primeiros empregos de Megan. Nenhum de vocês estava lá quando ela desembarcou do avião e caiu nos meus braços, ainda não estávamos casados. O assédio é real. A quem relatar isso, o cara era o dono da empresa. Ela fez a coisa certa e largou o segundo emprego assim que se sentiu desconfortável. Portanto, para todos aqueles que falaram mal de suas ações, vão se danar. A seguir, pedi civismo no tratamento a Megan. Havia alguns que mostraram sua verdadeira natureza e falaram mesmo assim. Pedi conselhos, mas fui insultado e chamado de nomes. Alguém disse que a gentil comunidade do Reddit ofereceu ótimos conselhos. Eu chamo de besteira. Na maior parte, ofereceram insultos e linguagem grosseira, com muito pouca visão. Agradeço às pessoas gentis que enviaram mensagens diretas, vocês foram os melhores. Aqueles que compartilharam suas histórias, eu os aprecio e espero que sua jornada daqui em diante seja tranquila. Querem saber sobre Nichole? Não. Querem saber o que o futuro reserva? Não. Ah, e a postagem dela será removida.